a buggy up here! Keep them bottled up till I come back! Layden! Fire in the hole! Howdy, Garvin! To your right! Grenade! Grenade! Oh, fuck! Look at me, look at me, look at me. You're all right. You're all right. That's the target 100 yards to your right! Look at me, look at me. You're all right. You're all right. You're all right. You're gonna be all right. Get off the bunker, goddammit! Come on, Bill, come on. You gotta help me. We gotta move. Come on. Hold on, Bill. Look at me. Look at me. Fry it, Womack! Let the bastards burn! Fucking die! Fucking die! Beleza, pessoal? Bom, a gente começou com esse trecho desse filme aí, né? Pra gente tentar, de alguma forma, ilustrar melhor como é que era essa questão da guerra, né? Do momento de guerra. Esse filme aí são trechos do período da Segunda Guerra Mundial, né? Especificamente aí de confrontos já no final da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados começam a vencer essa guerra, e ela passa por várias reviravoltas. Para a gente entender essa Segunda Guerra Mundial, a gente tem que primeiro entender os antecedentes dela. O que acontecia antes dessa Segunda Guerra Mundial? Vamos lá, vamos tentar entender isso aí primeiro. Primeiro a gente vamos pensar que essa Segunda Guerra Mundial saber que ela acontece entre os anos de 1939 e 1945. Tá? E um dos principais fatores que levaram essa Segunda Guerra Mundial a acontecer foi a ascensão dos regimes nazistas e fascistas. E esses regimes eles surgiram por causa do Tratado de Versalhes, que foi assinado no final da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai ter lá no final uma Alemanha insatisfeita e esse regime nazista e fascista surgindo para tentar satisfazer um pouco, vou colocar, acalmar um pouco a Alemanha e a Itália durante esse período pós-guerra. O que aconteceu para que surgisse o nazismo? Primeiro, falando da Alemanha, né? A insatisfação alemã ela passava porque ela visava recuperar o orgulho. A Alemanha foi muito sacrificada
as cláusulas do Tratado de Versalhes, onde ela tinha limite de força militar, onde limitava a produção bélica, onde devolvia os territórios que ela tinha conquistado, onde tinha que pagar indenização, ainda mesmo tendo perdido a guerra, estando destruída, tem que pagar indenização a países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Então isso aí, para a Alemanha, era algo muito injusto. Os alemães achavam isso muito injusto. E aí, aliado a isso, o Partido Nazista veio trazendo ideias de soberania, não, que a Alemanha tem que ser soberana. A Alemanha tem que voltar a ser soberana. Outra questão importante, os Estados Unidos cortava ali, né, por causa da crise de 29, cortava verbas importantes para a manutenção alemã. Então a Alemanha parava de contar com a ajuda americana. Outra coisa importante também, que vamos falar muito nisso aqui, porque vai culminar em um fato muito importante no final da guerra, que era a questão do conceito pseudocientífico da superioridade da raça ariana, né? Os alemães consideravam que essa raça ariana ela era a base para se formar uma sociedade perfeita. Outra questão que a Alemanha falava muito também era a respeito do princípio do espaço vital, né? Que era a necessidade que o povo alemão tinha de ter um espaço mais amplo para se desenvolver. E isso vai provocar o expansionismo alemão. E na Itália, o que a Itália falava disso aí? A Itália fez um acordo, uma série de acordos de paz, né, para sair daqueles países do eixo, né? E em troca desse acordo de paz aí, né, a Itália sairia dessa guerra e teria algumas vantagens de ter alguns territórios, né, que até mesmo durante o período da Primeira Guerra Mundial eles acabaram perdendo. E nos acordos que começaram a acontecer a partir de 1918, a Itália acabou não recuperando esses territórios, né? A Itália não recuperou esses territórios. Então, isso provocou uma frustração muito grande na Itália. Então, olha só como é que a gente tem que se colocar no lugar do outro país para poder sentir o que eles sentiam. Se eu estivesse na Alemanha, eu realmente me sentiria muito prejudicado. E se eu estivesse na Itália, eu fiz um acordo e agora eles não cumprem, eu também me sentiria muito prejudicado. Aliando tudo isso aí, né? O crescimento desse nazismo e desse fascismo, crescendo na Itália e na Alemanha e se espalhando, porque essas ideias nazistas e fascistas, vamos ver que vai para a Áustria, vai para o Japão, nós vamos ter alguns reflexos nazistas e fascistas, até aqui no Brasil. Nós vamos ter partidos aqui voltados muito para o fascismo aqui no Brasil também, durante aí esse processo da expansão do nazismo e fascismo. Aliando a tudo isso vem a crise de 29, que iria deixar os Estados Unidos numa situação um pouco delicada, né? Esse investimento que os Estados Unidos tinham para fazer para a Europa, ele acabaria não conseguindo fazer mais. Bom, quais foram então as ações que a Alemanha teve para essa Segunda Guerra Mundial? Bom, a Alemanha tinha como principal fator motivacional para a Segunda Guerra Mundial a chegada de Adolf Hitler ao poder em 1933. Hitler assumia o poder da Alemanha e o nazismo passaria a crescer. Começava ali Hitler a trabalhar a militarização alemã, né? Criava lá a Força Aérea Alemã, que seria fundamental na Segunda Guerra Mundial. Então Hitler já vinha com isso aí. Hitler começava a implementar na Alemanha as primeiras leis antissemitas, né? Leis onde começava a se restringir alunos judeus, pessoas judias que trabalhavam em cargos públicos a serem demitidas, médicos judeus, inclusive, não podiam atender pacientes que não fossem judeus. As universidades não aceitavam mais estudantes judeus. Então, olha só como é que começava a ter uma lei que excluía. Por quê? Porque se falava que muito do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial foi por causa dos judeus, né? Foi uma traição dos judeus na Primeira Guerra Mundial, por isso a Alemanha chegou onde chegou. Então, isso tudo aí viria
provocar que a Alemanha começasse a criar leis realmente antissemitas, né? Que repreendesse os judeus aí. Surgiu também nesse meio tempo a Guerra Civil Espanhola, né? Onde foi usada essa Guerra Civil Espanhola como um laboratório de teste para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, para a Alemanha. A Alemanha começaria a mandar seus exércitos para ajudar nessa Guerra Civil Espanhola. Então, os exércitos alemães iam ser testados lá. E foram bem testados, porque conseguiram controlar bem, e mais do que controlar bem, ajudar essa Guerra Civil Espanhola, começou a implantar lá dentro princípios do nazismo e do fascismo também. Né? Ali começou a propagar, tanto que nós vamos ver que Portugal e Espanha, apesar de se manterem o mais neutro possível no combate, né, na Segunda Guerra Mundial, têm tendências a apoiar a Alemanha. Né? O salazarismo são conceitos que começam a surgir dentro de Espanha e Portugal ali, e que vai provocar um crescimento desse sentimento nazista e fascismo dentro da Alemanha, dentro de Portugal e Espanha. Então, esse princípio da teoria do espaço vital na Alemanha vai começar quando a Alemanha começa a anexar parte da Áustria ao seu território, isso obviamente com apoio de políticos austríacos que eram tendenciosamente a favor do fascismo, eram lá desde o final da Primeira Guerra Mundial, já apoiavam o crescimento do nazismo, já começavam a apoiar o crescimento do nazismo. Então, nós vamos ver que na Alemanha vai ser feito um plebiscito para consultar o povo se eles aceitam ou não a anexação da Áustria ao seu território. E isso tudo pacificamente. Os políticos austríacos falaram assim, não, a gente anexa a Alemanha, já visando esses planos que Hitler implantava lá de expansionismo. Né? Então, nesse plebiscito, 99% da população concordou com a anexação da Áustria à Alemanha. Muitos falam que houve fraude, muitos acham que houve repressão no povo alemão para que aceitasse, muitos acham que houve as duas coisas, mas a conclusão é que aceitaram isso aí. E, além dessa anexação da Áustria, teve também a anexação dos Sudetos. Né? Os Sudetos eram regiões da antiga Tchecoslováquia que eram povoadas por alemães, né? Por povos germânicos. E aí esses Sudetos também foram anexados. Foi feito nessa época a Conferência de Munique, 1938. E essa Conferência de Munique ela visava a política de apaziguamento. Nessa política de apaziguamento, olha só o que aconteceu. Os países europeus como um todo aceitaram, não, está tendo tudo legal, não houve conflito, a Alemanha não invadiu país nenhum, isso aí tudo foi feito com comum acordo. Eles aceitaram essas anexações, tanto da Áustria quanto dos Sudetos, só que deixaram clara uma coisa para a Alemanha. A partir de agora, qualquer nova anexação que aconteça vai ser considerada um ato de guerra. Então vai começar uma guerra se a Alemanha anexar mais qualquer território ao seu. Né? Vamos aceitar esses aí que já estão, nós não vamos impedir, mas pare por aí. Não anexe mais nenhum território. Tá? Na verdade, a Europa apoiava muito, assim, não que apoiava, mas a Europa não se incomodava muito com a Alemanha, porque o modelo nazista ele era um modelo considerado um modelo anticomunista. E nessa época, o comunismo russo assombrava o mundo capitalista. Então, se tinha lá na Alemanha um anticomunismo, opa, peraí, se tem anticomunista ali, então lá não pode ser problema para a gente. O problema para a gente é a Rússia. Vai ser assinado nessa época aí o pacto entre Alemanha e Japão, que era conhecido como Pacto Anti-Comintern, que era um pacto anticomunista.
né? E isso atraiu ainda mais a confiança dos capitalistas na Alemanha e no Japão, inclusive na Alemanha principalmente, né? Poxa, esse país aí, ó, nazismo, os caras estão fazendo pacto com o Japão de anticomunismo, para não ter comunismo, né, um acordo antissocialista ali. Então, cara, isso aí, a Alemanha não preocupa a gente. A preocupação nossa é com a Rússia, que está crescendo, que o comunismo tem crescido lá. No Oriente, né, no ano de 1931, o Japão invadia Manchúria, que era um território ali próximo à China, que era da China, né? O Japão invadiu essa Manchúria aí em busca principalmente de matéria-prima, né? Nessa época, esses movimentos de invasão aí eram vistos com certo receio, mas não era algo que se preocupava tanto, igual hoje em dia se fala de um país invadir outro, já inicia um processo aí da ONU. Nessa época ainda não tinha muito esse problema de ONU, de intromissão muito nessas invasões, não. Era quando afetava realmente algum país ou outro. Nesse caso não estava afetando ninguém, então o Japão fez essas anexações lá desse território da Manchúria, e o Japão tinha uma preocupação muito grande. Porque os Estados Unidos acabavam ameaçando, o capitalismo americano, né, ameaçava muitas expectativas japonesas naquela região. Então, olha, o Japão já ficava muito atento a qualquer movimento que os Estados Unidos vinha a tomar, o Japão já começava a ficar de olho. Em 1939, ali a Alemanha começou a deixar o mundo meio em dúvida, porque ela assinou um tratado de não agressão com a União Soviética, chamado de Pacto Ribbentrop-Molotov, né, que era um tratado germano-soviético entre os dois aí, e esse tratado, na verdade, assim, era um tratado de não agressão entre os dois países, mas escondido lá, né? Vamos dizer assim, por trás do pano tinha cláusulas expansionistas. Porque o que acontecia? A União Soviética, ali, nessas letrinhas miúdas, onde o mundo não ficou sabendo dele até que ele fosse divulgado, a União Soviética reconhecia a expansão alemã, o direito alemão sobre a Polônia, e a Alemanha reconhecia o direito da União Soviética de retomar os territórios que ela perdeu na Primeira Guerra Mundial, que era aqueles territórios de Letônia, Lituânia e Estônia. E uma parte da Polônia ali também, que a Rússia tinha perdido durante a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha reconhecia aquilo, ou seja, eu tenho dois países que estão reconhecendo a expansão do outro, tá? Nesse tratado aí tinha isso aí, mas, vamos dizer assim, para o mundo era só um tratado de não agressão, porque eram países vizinhos. Só que tem um detalhe, a ideia alemã era de quê? Era de fazer o que eles chamavam de Blitzkrieg. Blitzkrieg. O que era o Blitzkrieg? Era uma guerra relâmpago, onde ele ia dominar rapidamente a Europa Ocidental, a parte ocidental da Europa. Com isso, ela não precisa preocupar com a parte oriental, porque tinha esse tratado com a União Soviética. Mas o Hitler, na verdade, queria tomar rapidamente a parte ocidental e depois invadir a União Soviética. E Stalin, por outro lado, também macaco velho demais, o cara não sabia que aquele pacto com a Alemanha não podia ser considerado. Então ele não tinha muitas ilusões quanto a esse pacto com a Alemanha. Mas para ele era interessante. Era o tempo que ele necessitava para se preparar para esse conflito com a Alemanha, que ele sabia que ia acontecer também. Então era aquele negócio. Os dois sabiam que um estava querendo passar a perna no outro, né? Mas, por enquanto, tá bom. Nós temos, como diz, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, vou me aliar à Alemanha aqui. Nós dois não nos atacamos, eu consigo expandir para onde eu quero, a Alemanha expande para onde ela quer. Depois, na hora vamos dizer, botar as cartas na mesa, eu me acerto com a Alemanha, né? E a Alemanha se acerta com a União Soviética. Bom, conclusão então, esse conflito iria começar a tomar forma a partir daí, quando a Alemanha iria invadir a Polônia. Né? A Alemanha invadiria a Polônia e, ao
mesmo tempo a União Soviética retomaria esses países bálticos, ali, né? Lituânia, Letônia, Estônia e essa parte da Polônia, né? Deixando o corredor polonês ali para a Alemanha transitar também. Então, esse movimento iria dar início ao período da Segunda Guerra Mundial, que nós vamos falar sobre ele agora. Bom, o conflito vai ter duas partes muito bem definidas. A primeira dela vai entre 1939 até 1941, quando há um avanço gigantesco do eixo, né? O eixo é aquela parte formada ali por Alemanha, Itália e Japão. Inicialmente esse era o eixo, né? Era o nome dado para esses países da Segunda Guerra Mundial. E esse eixo vai começar a tomar a Europa. Vai ter uma hegemonia alemã no continente europeu aí. Toda a Europa, praticamente toda a Europa, exceto a Inglaterra, nós vamos falar sobre a Inglaterra daqui a pouquinho, tinha caído sob o domínio nazista, né? Os Estados Unidos, Portugal e Espanha tentavam se manter neutros ali na guerra, não tinham sido dominados, mas porque simpatizavam com o modelo nazista. Em 1940, depois de conquistar a Polônia, Noruega e Dinamarca foram invadidos, né? Dois países lá do norte da Europa, próximos ao Mar Báltico, então vizinhos praticamente da Alemanha. Nós vamos ter os Países Baixos, né? Holanda e Bélgica sendo dominados. E isso tudo aconteceu em menos de 6 semanas. Era o que a Alemanha queria, né? Daquela estratégia do Blitzkrieg lá, né? Que era de invasão rápida, guerra relâmpago. 6 semanas tinham conquistado Polônia, Noruega, Dinamarca, os Países Baixos e a França. A França tinha sido dividida em duas partes. Ela vai ser dividida em duas partes, onde uma parte da França é o que eles vão chamar de República de República de Vichy, que era um governo que colaborava com o nazismo, tá? Que apoiou militarmente as forças alemãs, né? Uma parte da França que era nazista e uma outra parte que tinha sido ocupada realmente pelos alemães, né? Então as tropas francesas ficaram acuadas, né? Em 1941, nós vamos ver a Grécia e a Iugoslávia sendo submetidas também à Alemanha. Na Itália, Mussolini estava meio relutante a entrar definitivamente na guerra, mas acabou ajudando na invasão da Grécia. Nós vamos ver que essa invasão da Grécia vai dar uma dor de cabeça para a Alemanha, mas estava lá Mussolini tentando invadir a Grécia e ocupando as colônias francesas e inglesas no norte da África. Com isso, os países do eixo ali ocupavam toda a região do Mediterrâneo, né? Tomavam a região do Mediterrâneo ali, tomando Grécia, tomando, né, o norte da África. Cerca de 1 milhão de soldados africanos lutaram bravamente e resistiram contra o nazismo. Se não fossem esses soldados, muito provavelmente os rumos da guerra seriam diferentes. Então nós vamos ter um movimento lá na África muito grande para não se deixar ser dominada. Não foi fácil dominar. Obviamente que muitos desses soldados foram obrigados a lutar, mas lutaram bravamente e não deixaram que fosse fácil a vitória nazista nesse norte da África. Apesar de todo esse ribuliço que eu falei até agora, só em 1940 essa guerra foi declarada, tá? Principalmente para a França e para a Inglaterra. Olha, a partir de agora está declarada guerra. Só em 1940. Tá? E aí nós vamos ver que vai iniciar a resistência inglesa, né? Principalmente com a Força Aérea Inglesa, que tinha sido criada e era muito forte. Essa Força Aérea conseguiu resistir às forças do eixo, né? Em compensação, no Pacífico, a força japonesa tomava conta de toda a região, a Indochina, a Coreia, a Manchúria, as Filipinas, várias ilhas do Pacífico caíram sob o domínio do Japão. Então olha aí, a Alemanha tomando tudo na Europa, tomando o norte da África, o Japão tomando todo o Pacífico praticamente,
estava meio que dada essa guerra já como vitória para o eixo, né? Se não fosse um filme que a gente já sabe o final, a gente apostaria que a Alemanha provavelmente não perderia essa guerra. Ainda mais se contando que nós estamos em 1941 e essa guerra iria acabar em 1945. Então, é um período em que a Alemanha rapidamente conseguiu tomar tudo que ela queria. Aonde começa, então, o declínio desses países do eixo? Começa em 1941, quando Hitler decide antecipar os planos dele em relação à União Soviética, né? E bota em operação, bota em atividade a Operação Barbarossa, que era de invasão ao território russo. Tá? Hitler abre mão, começa a desistir daquela questão da Blitzkrieg, lá daquela guerra relâmpago, e começa a montar uma guerra em duas frentes. Estava meio que dominada a frente ocidental, vamos agora meter o pau lá na Rússia, né, na União Soviética, e começar a tomar os dois lados agora. Bom, um fator importante que acontece nessa guerra acontece também em 1941, em dezembro de 1941, quando o Japão decide atacar a base de Pearl Harbor nos Estados Unidos. Inclusive tem um filme chamado Pearl Harbor que mostra esse fato dessa invasão, desse ataque, né? A base de Pearl Harbor lá nos Estados Unidos. O nome do filme é Pearl Harbor mesmo. Eu vou ver se eu consigo o link dele, mando para vocês assistirem também. Se alguém conseguir me avisa antes. Mas o filme é muito bacana e mostra, é um filme histórico, vai mostrar esse fato desse ataque. E por que aconteceu isso aí? Primeiro, o Japão começava a se expandir sobre a China. Né? China essa que era um mercado consumidor americano. Olha só, o Japão começa a avançar sobre o território chinês, ele começa a fazer aliança com o nazifascismo, né? Com o nazismo e com o fascismo ali, e os Estados Unidos começam a fazer o quê? Contra o Japão, ele começa a boicotar a venda de combustível para o Japão. Começa a não vender combustível para o Japão, coisa que o Japão ainda não produz. O Japão, temendo um possível desabastecimento, decide bombardear essa base de Pearl Harbor. Esse ataque à base de Pearl Harbor ele é muito controverso em algumas situações, porque teoricamente ele teria sido um ataque covarde. Por quê? Porque ele desrespeitava os protocolos internacionais de guerra, que diziam que era obrigado um país a declarar a guerra, a dar um aviso de guerra ao país que ele iria atacar em tempo hábil para que esse se organizasse defensivamente. O Japão não fez isso, o Japão foi lá e atacou direto. Eu também, se eu fosse atacar alguém, eu não ia avisar ninguém também, não. Eu ia lá e atacava de qualquer jeito. Mas existia esse protocolo internacional aí que dizia que não podia. Tá? Lembrando só que Pearl Harbor era a maior base americana militar, né, fora do território americano. Ela era no Havaí, né, era fora do território americano. A base de Pearl Harbor era a maior. Bom, isso provocou então a entrada dos Estados Unidos na guerra. Estados Unidos esse que era a maior potência bélico-militar industrial de todo o Ocidente. E, ao mesmo tempo, eles provocavam a entrada da maior potência bélico-industrial, militar e econômica do Oriente, né? Europeia, né? A europeia que era a Rússia. Então, olha só que fato errado. O Japão tinha que ter ficado quietinho no lugar dele e deixado Hitler tentar resolver com a Alemanha. Com a União Soviética. Se Hitler resolvesse bem, atacava os Estados Unidos. Não. Eles atacaram, ou seja, mexeram com dois cachorros muito grandes e vamos ver que isso aí eles não vão conseguir suportar ter mexido com esses dois cachorros muito grandes aí não. Bom, além desse problema, a Itália que deu trabalho nessa guerra, a Itália é aquele irmão pequeno. Sabe o irmão pequeno que sempre caça briga com alguém? Você tá brigando com um cara grande aqui, aí seu irmão pequeno caça briga com outro grande. Aí o que acontece? Você tem que ir lá e defender seu irmão também, se apanha dos dois. É mais ou menos o que acontecia. A Itália, cara, ela só dava dor de cabeça.
Ela não tinha esse interesse de entrar na guerra definitivamente, e a única coisa que ela foi mandada fazer, que era dominar a Grécia, ela não conseguiu fazer. Então o que aconteceu? Foi necessário ela pedir ajuda para a Alemanha. A Alemanha ia negar ajuda para um aliado? Não ia. O que fez então? A Alemanha deslocou soldados, foi obrigada a desviar tropas para a Grécia, para tomar a Grécia. Nesse processo de se tomar a Grécia, ela teve que desviar focos da guerra que ela estava fazendo contra duas frentes agora, contra a Rússia e contra a França, ali, os países do Ocidente europeu. Então, até a Inglaterra já estava começando a atacar agora a Rússia. Então, olha só o problema. Começa a partir daí de 1941 uma virada na guerra. Tá? O ano de 1942 ele foi um ano chave, um ano divisor de águas. Até 1942, o eixo dominou a Europa. Dominou a Segunda Guerra Mundial. A partir de 42 ele começa uma derrocada gigantesca por causa dessas questões estratégicas erradas. O que começa a acontecer então? No ano de 1942, a União Soviética adotou a mesma tática. Olha só o que dá não estudar história. Por isso que a gente fala, estuda história, gente. Você tem que saber do passado, você não cometeu os mesmos erros. Se Hitler tivesse estudado um pouquinho de história, ele não teria perdido para a Alemanha. Porque a Alemanha adotou a mesma tática de 1812 para derrotar Napoleão Bonaparte. Ela usou a mesma tática, que é a tática das terras arrasadas. Que era o quê? À medida que a Alemanha invadiu o território russo, que é gigante, que é gelado, a Rússia ia desmontando as suas indústrias e recuando para o interior do continente. Desviava as rotas através de linhas de ferro da sua produção para jogar para onde os soldados estavam. Ou seja, à medida que a Alemanha ia entrando para dentro do território, ela só ia encontrando sucata. Não encontrava nada. E o foco da invasão era justamente aproveitar as indústrias russas para produzir mais armamento. Então ela ia entrando e não ia encontrando nada. Invadia e não encontrava nada. Né? Até chegar na cidade de Stalingrado. Stalingrado era a cidade do Stalin, que era o presidente, né, o líder da Rússia, o cara que participou da Revolução Russa. Então, quando chegou na cidade de Stalingrado, a ordem do exército era: morra, mas não entregue a cidade de Stalin. Não entregue a cidade de Stalin, ela não pode cair. E ali começou um combate entre as tropas alemãs e as tropas russas, de esquina por esquina, de se conquistar esquina por esquina em Stalingrado. Isso fez com que as tropas, já cansadas, já desarmadas, já afetadas pelo frio, começassem a recuar. Finalmente as tropas alemãs começariam a recuar. E quando as tropas recuavam, as tropas russas avançavam. Né? Começava a atacar o território alemão agora. Agora o território alemão começava a ser atacado pelas tropas russas. Do outro lado, começava a Batalha de El Alamein, lá no Egito, no norte da África. Essa batalha com as tropas inglesas, as tropas americanas e as tropas francesas, além, obviamente, das próprias tropas africanas, né, as tropas egípcias ali, começaram a brecar também a invasão desse eixo no norte da África, obrigando as tropas nazistas também a recuar. Isso deu de volta para a Europa, para o lado dos aliados aí, o controle sobre o mar Mediterrâneo, né? E sobre a Península Itálica. Tá? Essa Península Itálica ali era onde estava a Itália, né? Que iria começar a ser atacada. Vamos falar da Itália daqui a pouquinho, porque ao mesmo tempo a Inglaterra começava a partir do litoral da Normandia ali e da Bretanha francesa uma invasão ocidental do combate. Porque eles viram o quê? Cara,
tomamos o norte da África, a Rússia está descendo com tudo ali, tomando a parte oriental. É a hora da gente tomar essa parte ocidental. E essa parte da Normandia, ela é mais próxima à Inglaterra, mais fácil de ser abastecida pela Inglaterra, certo? Então, começava, a partir dali era escolhido ali o local onde se daria o pontapé inicial para chegar ao dia D. Esse pontapé para chegar ao dia D, ele levaria 2 anos mais ou menos para ser tomadas estratégias para se chegar a esse dia D. O dia D ele aconteceu no dia 6 de junho de 1944. Né? As tropas soviéticas já vinham marchando para Berlim, mais de 1 milhão de soldados envolvidos, onde desses 1 milhão de soldados, 270 mil soldados ou morreriam, ou ficariam feridos, ou seriam capturados. Né? Uma quantidade enorme de soldados envolvidos nesse dia D, e ali o ocidente europeu começava a ser retomado. Estamos tomando de volta aqueles continentes que Hitler tinha tomado. Lá em 1943, quando os aliados invadiram essa Península Itálica que a gente comentou, eles conseguiram capturar Benito Mussolini, que era o líder do fascismo na Itália. Tá? Chegaram a capturar ele. Mussolini, nesse período, ainda foi resgatado por tropas alemãs e retomou o controle depois de parte da Itália. Parte da Itália foi retomada por Mussolini ainda. Olha para vocês verem que moleza que os aliados estavam dando. Eles tomaram a parte ocidental, tomaram a Itália, prenderam Mussolini, deixou Mussolini escapulir e tomar outra parte da Itália de volta. Então nós vamos ver que Mussolini vai tá aí de novo à ativa, e nós vamos ver que Mussolini vai acabar dia 28 de abril de 1945 sendo assassinado. Tá? Mas assim, vamos colocar aqui que essa retomada de parte da Itália não estava preocupando muito os aliados não, porque o foco dos aliados era buscar o prêmio maior, que era capturar Adolf Hitler. Tá? Adolf Hitler estava escondido no abrigo subterrâneo dele, né, o Führerbunker, que era o nome dado para esse abrigo subterrâneo, era um bunker, né, subterrâneo onde ele se escondia, ele e a esposa, na cidade de Berlim. E o que acontece? Quando começou a ter essa pressão de cada dia as tropas russas, as tropas francesas, as tropas inglesas, as tropas americanas acuando Berlim, chegando perto de Berlim, Hitler fica sabendo da morte de Mussolini. O que ele fala? Ele fala, cara, não vamos deixar ser capturado mesmo. E aí, no dia 30 de abril de 1945, Hitler tira a própria vida e a vida da companheira dele. Quer dizer, não bastava ele tirar a vida dele, ele mata a própria companheira dele também dentro desse abrigo para que eles não fossem capturados. Tá? Os restos mortais, tanto de Hitler quanto da esposa, foram queimados no centro de Berlim ali mesmo, e ali dava-se o fim dessa guerra na Europa. Por que o fim dessa guerra na Europa? Porque essa guerra ela vai persistir. Mas antes da gente persistir nessa guerra, vamos falar sobre um fato que acontecia. Enquanto havia o avanço dessas tropas aliadas sobre os territórios dominados pela Alemanha, esses territórios aliados começavam a ter contato com um dos fatos mais repugnantes da Segunda Guerra Mundial, que eram os campos de concentração. Começavam a ser encontrados os campos de concentração. Até então não se tinha conhecimento disso. Só lá em 1945, depois de toda a guerra praticamente, que começou a se ter conhecimento sobre esses campos de concentração. O principal deles era o campo de Auschwitz, onde se visava o extermínio de prisioneiros inimigos, inclusive. Pessoas, todos que eram considerados inimigos, judeus, ciganos, eslavos, prisioneiros de guerra russo, testemunha de Jeová, homossexual, socialista. Ao todo se fala que o Holocausto em geral matou cerca de 6 milhões de judeus e 70 mil ciganos. Então se foram milhões de pessoas mortas nesses campos de concentração, que eram mortos através da câmara de gás, e depois se tentava queimar esses prisioneiros para que se escondesse. Quando a Alemanha viu que estava se avançando sobre ela, ela começou a queimar esses corpos
para que sumisse, vamos dizer assim, com as provas, né, do que acontecia, né? E principalmente diante da derrota iminente, quando começou a ver que estava se chegando próximo à derrota alemã na guerra, Hitler ordenou que os extermínios fossem acelerados, que começassem a efetuar os extermínios de uma forma mais acelerada, né? Um fato realmente doloroso. Aqueles que quiserem assistir alguma coisa falando sobre esse campo de concentração, aí tem 2 filmes excelentes para vocês assistirem. Um deles, A Lista de Schindler, onde Schindler tenta salvar uma quantidade muito grande, consegue salvar uma quantidade muito grande de alemães. E outro filme muito interessante de se assistir também é O Menino do Pijama Listrado, que mostra de forma bem clara como é que eram os campos de concentração. Então são 2 filmes aí que, para quem quer entender um pouquinho melhor sobre a questão do Holocausto, vale a pena dar uma assistida nesses 2 filmes aí. Tá? Um terceiro filme que eu recomendo a vocês, que fala muito sobre essa questão da Segunda Guerra Mundial, principalmente o período da invasão da Polônia, é um filme chamado O Zoológico de Varsóvia, que mostra também esse período em que a Polônia começa a ser invadida e é usado esse zoológico como abrigo para judeus, para esconder judeus durante a Segunda Guerra Mundial. 3 filmes espetaculares, vale a pena. Aproveita essa quarentena aí, vale a pena assistir. Mas vamos falar um pouquinho do Japão. O que acontece no Japão? Porque o Japão não desiste da guerra. Mesmo vendo a derrota alemã e a derrota italiana, o Japão persiste na guerra. Vamos falar sobre isso agora, beleza? Bom, o fato mais importante da guerra por parte do Japão é esse ataque a Pearl Harbor, né? Só porque o Japão não desiste por aí. Ele vai para a Batalha de Midway. Midway é uma tentativa de se tomar o atol de Midway, que fica no Pacífico ali. Tenta-se tomar esse atol que pertencia aos Estados Unidos, só que dessa vez o ataque foi descoberto com antecedência, porque começou a se monitorar mais o Japão depois de Pearl Harbor. E o que aconteceu então? Com essa descoberta com antecedência, o Japão veio atacar Midway e acabou sendo derrotado pelos Estados Unidos. Tá? O Japão, nessa batalha de Midway, ele perdeu 4 porta-aviões que foram fundamentais para as ações bélicas do Japão na Segunda Guerra Mundial, e cerca de 200 pilotos navais morreram durante essa batalha de Midway. Ali para os Estados Unidos, aquela guerra já não era mais simplesmente uma guerra para conquista de território, era uma guerra pessoal. Né? Essa questão de ter atacado e de ter sido de uma forma covarde o Pearl Harbor provocou em cada soldado americano uma questão pessoal. Os Estados Unidos entrou nessa Segunda Guerra Mundial, o americano entrava nessa guerra com o intuito de realmente estar com a faca nos dentes ali, era algo pessoal para os Estados Unidos ali daquela situação. Beleza? Bom, pessoal, mesmo tendo sido derrotado na Batalha de Midway, mesmo que a Alemanha já tenha declarado derrotada na guerra, a Itália já tinha se declarado derrotada na guerra, o Japão se recusava a se entregar. Né? E aí começou a aparecer, o mundo começou a conhecer os kamikazes. Né? Kamikazes é uma palavra japonesa que quer dizer vento divino. Né? E eles se tornavam cada vez mais conhecidos, que eram aqueles pilotos que atiravam seus navios, seus aviões, né? Quando a dificuldade, porque os Estados Unidos era muito poderoso belicamente e o Japão não conseguia atingir os Estados Unidos. Então esses soldados, quando eles viam que não conseguiam atingir, eles jogavam as aeronaves sobre as embarcações americanas, sobre os navios americanos, até às vezes afundava algum navio americano, o que provocava, obviamente, nos Estados Unidos um cuidado muito grande. Quando via um aviãozinho vindo de longe lá, derrubava ele antes dele chegar próximo ao navio, porque se chegasse, ele ia jogar esse avião sobre os navios. Tá? Vendo que aí havia uma impossibilidade de uma rendição negociada, né? E que a continuação da guerra iria significar milhões de mortes de civis alemães, de militares alemães e principalmente de militares americanos nessa guerra, os Estados Unidos resolve, vamos dizer assim,
abreviar esse combate e usa da arma mais letal já conhecida pelo ser humano em uma guerra, que são duas bombas. O nome dado para essas bombas, um era Little Boy, né, pequeno garoto, e outro era Fat Man, homem gordo, e cada uma delas era jogada respectivamente Little Boy em Hiroshima, Fat Man em Nagasaki, e ali naquele momento realmente esse ataque iria antecipar a rendição alemã, que não teria mais condição de continuar na guerra. Ali, a partir daquele momento, das duas bombas, o Japão decretou realmente o fim da guerra ali, né? Só que tem um detalhe, não foi uma abreviação de mortes, não. Porque, na verdade, a gente tem 220 mil pessoas mortas, sendo 140 mil em Hiroshima e 80 mil pessoas em Nagasaki mortas por causa dessas bombas. Fora os danos que essas explosões nucleares provocaram e provocam até hoje nessas duas cidades. Até hoje essas duas cidades sofrem com a contaminação nuclear. Tá? Bom, e aí acabou a guerra. Acabou a guerra? Acabamos aqui? Não acabamos aqui não, porque havia ali já o prelúdio, né? O prelúdio ali de uma nova guerra. Já começava a aparecer uma nova guerra. E aonde começava a aparecer? Nos tratados, as conferências começavam a acontecer. A Conferência de Teherã, por exemplo, reuniu pela primeira vez os três principais líderes de Estado que iriam protagonizar essa nova guerra. Primeiro, Stalin pela União Soviética, Churchill pelo Reino Unido e Roosevelt pelos Estados Unidos. Seria a primeira e a única vez que esses três se encontrariam, porque o presidente Roosevelt iria morrer e iria ter um novo presidente. Mas Estados Unidos ainda iria se encontrar com a União Soviética e Inglaterra em outras situações aí. O que se discutia ali? Se discutia ali, já iniciava uma discussão que iria terminar só no Tratado de Yalta, que era sobre a divisão da Alemanha, como é que iria se dividir a Alemanha a partir dali. Né? Se definiu também a divisão da Coreia. Coreia que passou a ser dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte socialista e a do Sul capitalista. E aí vem, olha aí, Coreia do Norte, Coreia do Sul, quer dizer que vai estar dividida em dois blocos. Né? O mundo passaria a se dividir em dois blocos ali, que seria, né? Estados Unidos e União Soviética daria início ali a uma nova guerra que seria a Guerra Fria, né? Uma bipolaridade mundial. Ainda teria a Conferência de Potsdam, que iria criar o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes nazistas durante a guerra. Mas e o Brasil? O Brasil participou dessa guerra, professor? Participou ativamente. Primeiro, o Brasil cedeu territórios, principalmente no Nordeste, próximo ao norte do Brasil, para dar apoio aos aliados. Ali a gente ia ter a Malásia, que era a principal produtora de borracha, sendo dominada pelo Japão. Então quem iria produzir borracha para os aliados era o Brasil. Né? O Nordeste brasileiro, os seringais do Nordeste brasileiro, do Norte brasileiro, iria começar a ceder borracha para a fabricação de veículos, que sem esses veículos provavelmente não teria o mesmo resultado a guerra. E mesmo assim, a FAB, Força Aérea Brasileira, mandou 42 pilotos, e a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, mandou 25 mil soldados para a Itália. Né? Lá na Itália, os brasileiros tomaram o Monte Castelo, e esse Monte Castelo ele abriu as portas para o avanço aliado a partir da Itália para invadir até chegar, invadir a Europa até chegar na Alemanha. Um fato impressionante assim, e principalmente que mostra o bom relacionamento entre o Brasil e a Itália, né? Isso aí a gente vai ver mais para frente, que vai ter muita aliança entre Brasil e Itália aí, que durante essa Segunda Guerra Mundial, um fato impressionante foi que os brasileiros foram os únicos povos a dividir a própria comida com os camponeses italianos famintos na Segunda Guerra Mundial, né, atingidos pela Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver que vai ter inclusive
monumentos construídos na Itália, em algumas regiões da Itália, para os soldados brasileiros. Meninos, para encerrar essa nossa aula de hoje, já está bom de aula, página 187, questão 1 para fazer, vamos marcando aí, pega o livro de vocês, marca aí, página 187, questão 1, página 188, questão 3 e questão 1, página 189, questão 2 e desenvolvendo habilidades, todas as 4 questões, beleza? Meninos, obrigado pela aula de hoje, um abraço, beijão para vocês, até a próxima, valeu? Abração.